Começando aqui. Beleza. Bom dia, senhores. Vamos começar aqui discutindo, então, o que a gente tem para hoje. Eu não quero que vocês fiquem vendo a minha cara, eu vou tentar, por até, tentar não, vou conseguir apresentar a tela inteira. Tela inteira, permitir. Você está vendo o que eu estou vendo? Um monte de letrinha na tela? O L, o T, o B e o G. Vou no chat aqui para acompanhar. Você vê o que eu vejo? Câmbio. Houston. Câmbio. Sim, ok. Você vê o que eu vejo. Então você não está mais vendo a minha cara, você está vendo a minha tela. Vamos lá para as nossas aulas, para a nossa aulinha com o professor Farol. Então eu queria que você tivesse visto o MDC 1 e 2 e o algoritmo de Euclides, que de estendido não tem nada, não sei porque está escrito estendido, porque o estendido é aquele mais poderoso que a gente nem vai ver, aquele que tem M, mas deixa lá. Eu vou começar com esse daqui. Eu quero discutir algumas coisas que eles fizeram aqui e depois parar e fazer um exercício. Esta aula é dedicada. Certo. Então, se você viu a aulinha que não tinha que ter visto, você deve ter acompanhado a definição aqui. E eu quero. Uma coisa que eu achei super interessante, bom, eu já sabia disso, mas cada vez eu reflito mais sobre isso, é o fato de que essas coisas foram discutidas uns 300 anos antes de Cristo. Quer dizer, puxa vida, isso é velho, hein? O negócio tá aí faz tempo. Não nessa forma exata, mas tá aí faz um tempo. Ah, se você falar alguma coisa no chat e eu não estiver vendo, que agora você está vendo o que eu estou vendo. Então, se você falar alguma coisa no chat e eu não vi, você tem que fazer um som aí, tem que levantar a mão por áudio. Tipo, professor, levantei a mão, aí eu vou aqui e vejo, tá? Se tiver no chatzinho. Mas então, voltando. Aí é uma coisa muito antiga, né? Tá lá nos elementos de Euclides, aquele que define o ponto e a reta e tudo mais. E isso é interessante. Bom, aí coloca a noção de divisor comum, que a gente não tinha visto ainda, a gente só tinha visto a questão de quem divide quem. X divide Y, nesse caso um A divide B, e agora tem a noção do divisor comum, que é um cara especial, um cara que faz a seguinte coisa. Aqui, tem essas duas propriedades e aqui é um negócio que eu queria... Chamado também MDC. Eu queria discutir. Então, a primeira coisa que eu queria discutir aqui, ele fala mais para frente no vídeo, mas que eu acho uma coisa interessante, é o seguinte. Nós aqui, tanto em inglês quanto em português, o nome desta coisa que a gente trata é o máximo divisor comum. Então, o nome já está falando máximo. E aí na escola a gente também aprende como sendo o maior de todos os divisores comuns entre os dois números. Mas no formalismo de definição dessa entidade matemática aqui, não sei se você percebeu, não entrou em nenhum momento a palavra máximo ou a noção de que era o maior de todos de alguma coisa. Isso eu achei muito curioso, muito interessante, porque essa propriedade... Bom, a propriedade 1, tudo bem, tranquilo. Tem que ser divisor dos dois, né? A parte do comum tá fácil. Mas a parte do máximo não é o que tem aqui no item 2, né? No item 2, o que eles estão dizendo é o seguinte, que o que faz o negócio ser o MDC, inclusive você podia até mudar mudar de sigla, se chegasse e falasse assim que MDC, não quero mais chamar de MDC, quero chamar de F, uma função, um mapeamento F de AB. E o valor desse F, quando F é igual a D, a função essa função que recebe esses dois números em Z,
cospe D de dado, isso implica que D tem duas propriedades. E em nenhum momento eu vou usar a palavra máximo. Eu estou fazendo um negócio artificial só para enfatizar a ideia de que a gente chama de máximo divisor comum, mas a noção de que ele é o maior número de algum conjunto não precisa estar, não só não precisa, como não está na definição mais chique dessa entidade MDC. Isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro, não sei se ao assistir o vídeo você apreciou essa parte, mas eu quero deixar claro. Então, tem que ser alguma coisa que... Então, por exemplo, se nós vamos chamar de MDC, mas agora eu estou chamando de F só para esconder o M do MDC. Eu tenho que ter a propriedade de D divide A e, ao mesmo tempo, D divide... Deixa eu pôr aqui do lado. E, ao mesmo tempo, D divide B. Então, o que quer dizer isso, né? O que quer dizer isso na prática? Isso aqui é ao mesmo tempo. Na prática, não. O que quer dizer isso? Que A pode ser escrito como um múltiplo de D e B pode ser escrito como um múltiplo de D também. Então, esse aqui é o mesmo D. O mesmo. Esse é o mesmo. Mas esse aqui é um número qualquer. Número qualquer. Que faz dar certo a multiplicidade. Idem para esse aqui. Qualquer. Então, é uma outra forma de dizer que A é um múltiplo de D e B é algum outro múltiplo de D. Mas ambos têm esse D, o mesmo D, como um fator comum. É o tal do múltiplo comum. Então, isso é a primeira parte da definição. E a segunda parte diz que... que D é divisível por todos os divisores comuns de A e B. Então, se você imaginar que A e D tem um conjunto de divisores, inclusive põe aqui um exemplo, por exemplo. Vou pôr um exemplo numérico aqui, né? 12 e 18. Vários resultados são possíveis. Então, por exemplo, vamos fazer aqui com o A, se fosse esse 12, por exemplo, A igual a 12 pode ser escrito como algum múltiplo de 1. Pode. 12 é igual a 12 vezes 1, sem graça. 12 pode ser escrito como um múltiplo de 2? Pode. Se você colocar 6 vezes 2 dá 12. 12 pode ser escrito como múltiplo de 3? 3 vezes 4, 12, dá. 12 pode ser escrito como um múltiplo de 4? Pode, 3 vezes 4, 12. 12 pode ser escrito como um múltiplo de 5? Não, porque 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, e 5 vezes 3 é 15, não tem jeito. 12 pode ser um múltiplo de 6? Pode. Você colocar 2 aqui, funciona. 2 vezes 6, 12. 12 pode ser um múltiplo de 7? Não. Pode ser um de 8? Não. Pode ser... Não, de 8 pode. Opa, 7? Não. 12 pode ser múltiplo de 8? Não, peraí. 6, 7, 8. Não, 8 não pode. Porque 8 vezes 2 já dá 16, já passou. E 9 também não dá, 10 também não dá, até que chega no 11. Tem algum jeito de fazer 12 com 11? Não. Tem algum jeito de fazer 12 com 12? Tem, multiplica por 1. Então, os múltiplos são esses aqui. Agora, a mesma coisa por qual era o outro exemplo? Acho que era 18. Né? 18. Mesma coisa por 18. 18 pode ser algum múltiplo de 1? Sim, é só pegar é só botar 1 aqui no beta que dá 18. 18 pode ser algum múltiplo de 2? Pode, é só pôr o 9 aqui. E de 3? Pode. E de 4? 4 não dá.
porque não tem como você fazer, não tem como você juntar 4 para dar 18. Então, por que aqui ele não aparece, né? 4 não dá. 5 dá? Também tá, aqui não dá. 5 também não dá? Também não dá. E assim vai indo até chegar no 18. Não, 6 dá? Dá. Dá. 7 dá? Não dá. E assim chega até chegar no 18. E finalmente. Tem como escrever 18 como uma múltipla de 18? Sim, é trivial, só por um aqui. Então, quem são os caras que são os múltiplos aqui? É esse. Não, todos esses aqui. Esse, esse não deu, esse não deu, esse deu e o resto não deu. E aqui, esse vai, esse vai. Não, eu falei que vezes esse não dá, não dá. Esse vai, esse não dá. Esse vai, e assim sucessivamente até chegar nesse aqui. E quais são os comuns? Quais são aqueles que dão para os dois? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse não, que esse funciona para um, mas não funciona para o outro. Esse não dava para nenhum dos dois. Esse aqui, e acabou. Até chegar lá no fim, esse dá para um, não dá para. E qual que é o maior? Tá, não, então. E aí você achou todos. E aí, quando a gente tem essa noção de máximo, você vai lá no 6 e pega o 6. Mas na definição aqui, ó, o que você precisa é que D seja divisível por todos os outros divisores. Todos os outros divisores. Então, dessa lista aqui, que está em verde, quem que é divisível por todos os outros? Só o 6. Porque o 3 está nas duas listas, mas ele não é divisível por todos os outros. Porque ele não é por 6, entendeu? Então, é uma outra forma de dizer que é para pegar o maior. Percebe, não? Mas a gente não está falando pegue o maior. A gente está falando pegue aquele que divide todos os outros. Aí depois ele mostra que, como uma consequência desse fato, mostra que, bom, esse que você pegou é o maior de todos. Mas não precisava dessa propriedade. Aí deixa bem claro que a maioria das propriedades importantes que seguem do MDC depois não são por causa que ele é o maior, e sim por causa que ele é o divisível de todos os. Ele é o único divisível por todos os outros divisores comuns. Percebe isso? Isso aí eu acho que é bem assim. É bem sutil. Faz sentido ou não? Isso é uma coisa que é um pouco diferente do que a gente está acostumado de escola. E inclusive está até no nome que é o máximo, mas não é isso que é o Chan. O Chan é o fato de que ele é o divisor de todos os outros. Ele pode para todo mundo. E uma decorrência desse fato é que ele é o maior, que ele é o máximo. Isso é uma coisa que eu queria enfatizar aqui, que eu achei bem interessante de se deixar claro. Portanto, o 6, Tá, aí faz exemplinho. comum de A e B, então se divide. Essa aqui é uma outra forma de dizer isso aqui, né? Se você fala que D é divisível por todos os outros divisores comuns de A e B, você coloca em matematiquês que existe um C que é divisor comum, que se existe um C que é divisor comum de A e B, então esse C divide D. D divide A e B e C divide D. Isso seria a mesma coisa que fazer o seguinte. Você está falando o seguinte. Você tem D divisor de A e B. Então, D divide A, o mesmo D divide B. Se existir um C que também é divisor comum de A e B, então necessariamente C divide D. Isso aqui é a mesma coisa que falar que A é um múltiplo de D, B é um múltiplo de D, e esse daqui está dizendo que D é um múltiplo de C.
Pode até substituir esse daqui aqui e ficaria com algum múltiplo alfa' de C e algum múltiplo beta' de C, onde esse daqui, na verdade, é alfa vezes gama, mas não importa. O que importa é que o próprio D também é múltiplo dos outros, tá bom? Por isso que ele é o maior. Beleza. Essa é uma outra forma de dizer isso, que eu não queria enfatizar. O que mais? A prova da unicidade. Essa parte aqui é muito interessante. Essa daqui eu fiz de outro jeito, eu achei complicado isso aqui, mas parece que está complicando o óbvio, mas não é tão óbvio assim. A ideia é a seguinte: quando você tem um A e B, sei lá, vou colocar no XY, um X divide Y, o Y é maior do que X. Tá? Então, é isso que ele está falando, é isso que ele está falando desse jeito. E o Y ser maior do que X é um fato que vai ser usado mais tarde para provar que o MDC é único. Então, do jeito como eles colocaram aqui, é bem de matemático mesmo, já mostra a ferramenta, é como se estivesse declarando a sua função antes de ir para o main, antes de ir para o programa principal. Antes de ir para a parte principal, você já declara, você já mostra todas as funções auxiliares. Mas eu queria deixar claro que essa ideia aqui que foi colocada e reenfatizada de que o cara do lado de cá é maior do que o lado de cá, sempre o número que está maior, ele é um fato que vai ser usado para demonstrar a unicidade depois. Então, toda essa onda aqui do princípio da boa ordenação, de multiplicar por E dos dois lados, você fala, nossa, por que está fazendo isso? É lógico que se C maior que zero, que o número ser maior do que zero implica que ele é maior ou igual a 1. Mas é porque nós estamos falando de Z. Se fosse nos contínuos, no mundo do cálculo, tudo seria mais complicado. Mas nesse caso, se não é zero, tem que ser de 1 para frente. Isso é um fato, parece até óbvio, mas não é tão óbvio assim. Quer dizer, é óbvio quando você pensa simplesmente que é só isso aqui, pronto. Aqui, quando não é no Z, a coisa fica um pouco mais complicada. Mas, enfim, porque é a questão de que não existe números entre 0 e 1, né? Então, se não é zero, se é maior que zero, só pode ser maior que 1. Não tem nada depois do zero e entre 1. E esse fato que fala, tá, beleza, e daí? É esse fato que vai ajudar na prova da unicidade do MDC. Se isso não fosse verdade, a prova de que o MDC é único, só tem um máximo, só tem um MDC, seria talvez fosse mais complicado ou impossível. Não sei se é impossível, acho que daria para provar mesmo assim, mas não desse jeito, do jeito que faz. Mas, então isso eu queria enfatizar também. Deixa eu seguir. Eu estou seguindo em frente porque eu estou assumindo que você assistiu o negócio, né? A gente vai ficar assistindo junto, certo? Eu só queria enfatizar as coisas que eu acho que são importantes. Mesmo se você não assistiu, tem que assistir, tá? Assistir a aula de verdade, quem deu foi ele, não foi eu. Eu estou é o corte do diretor. Eu estou comentando o que foi feito. Então, aí, usando isso aí, ele parte para a prova da unicidade. Essa coisa de unicidade é muito importante para os matemáticos, para a matemática. Quer dizer, você conseguir provar que uma solução é única é uma coisa importante. Eles estão sempre falando daí, é uma parte importante da vida deles mostrar existência e mostrar unicidade. Mostrar existência é ser capaz de dizer que uma coisa existe. Você fala, tá, beleza, mas às vezes provar que uma coisa não existe é importante, principalmente você parar de procurar, certo? Você parar de tentar achar um negócio que dá para provar que não existe. E provar que existe é uma motivação de, existe. Você pode até não saber como acha, se esforça em métodos alternativos, numéricos, sei lá, para encontrar coisas. Mas quando você garante que ela existe, já é um bom caminho. E aí, depois de dizer que ela existe, você conseguir falar que só tem uma resposta, também é bom, porque se você tiver um problema, que não é o nosso caso,
tem múltiplas respostas possíveis, pode ser mais complicado porque você não pode parar e pronto quando encontrar, entendeu? Porque existem outras soluções. Então, mostrar que uma entidade matemática é única é uma coisa importante para eles. Então, é por isso que ele está fazendo isso aqui, mostrando que o MDC é único. E essa forma de mostrar que é única é interessante, porque é basicamente assim, você coloca... você coloca... Você vai lá e coloca MDC de A e B, fala que é D. Essa é D. E ao mesmo tempo, MDC de A e B, você supõe que existe um outro. Esse é um truque também muito clássico da matemática. Você quer mostrar que um negócio é único, você fala assim, vamos fingir que ele não é. Vamos fingir que tem outro. Aí você manipula com as propriedades válidas e conhecidas e chega no final que, bom, se existisse outro, ele seria igualzinho a esse. Portanto, só tem um. Percebe a lógica envolvida? Acho que isso aqui é uma das coisas mais importantes até do que o MDC em si, é essa lógica envolvida aqui na demonstração desse, porque é uma lógica que existe em vários momentos aí da matemática. Você vai passar. Isso é uma coisa importante da gente entender. Quer dizer, você supõe que existe um outro, fala, vamos fingir que tem outro. Manipula e cai no fato, manipula só com coisas válidas, e cai no fato de que se existir outro, ele é igualzinho ao que você já tinha. Portanto, só existe um, entendeu? Esse que é o raciocínio. Então, aí ele divide em dois casos, né? O caso onde D é maior que zero e onde D é igual a zero. Ah, porque esse divisor é sempre positivo. Ah, não falei isso, mas ele falou, mas só para relembrar, o MDC é um número D maior ou igual a zero, tá? Não é negativo. Então, é por isso que ele separa em dois casos. Separa o caso onde é igual a zero e separa o caso onde separa o caso onde é igual a zero. Então, onde é igual a zero é meio bobinho, meio atar, mas tem que separar os dois, porque o argumento aqui não vale quando D é igual a zero. Mas vamos lá. Caso de D maior do que zero. Então, fica aquela... Joga uma coisa... parece um argumento circular, lógico, mas não é circular, não. O cara chega e fala assim... se esse daqui é o MDC mesmo, se isso aqui é MDC mesmo, quer dizer, se esse é MDC e esse também é MDC, a gente viu agora há pouco que tem que ser dividido pelo MDC. Mas se esse é, o outro também é. Então, essas duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Porque você está dizendo que esse é um MDC possível e esse aqui é outro MDC possível. Bom, tudo bem. Se esse é um MDC possível e esse é outro MDC possível, os dois têm que ter essa propriedade aqui que a gente viu agora há pouco. A gente viu, como quer dizer que a gente viu agora há pouco, que ele mostrou antes no vídeo, né? Não a gente viu no sentido de a gente viu antes aqui. Se seria um divisor comum, ele divide, certo? Então, ele é um dos que divide, em particular o máximo, o maior deles. Então, o argumento é esse daqui. Se o D'... Não, o fato que D' é dividido por... não, D' é divisível por D, ou seja, D divide D'... Não, peraí, tem que dividir aqui. D' divide D. Então, se D' divide D, é porque D pode ser escrito como múltiplo de D'. Então, D' não é zero. É isso que ele quer dizer, que segue-se que D' não pode ser nulo. É nesse sentido. O problema dessas demonstrações é que elas têm uma frase pequena, tem um monte de conceito embutido. Mas por que ele está falando que
D' não pode ser nulo? Porque se D é um múltiplo de D' e D é maior do que zero, D' não pode ser zero, porque todos os múltiplos de zero são zero. Faz sentido isso? São coisinhas que a gente sabe, mas a pessoa está usando para construir o negócio. Estamos comigo ou não? Tá. Então tá. Então beleza. Então D' tem que ser maior que zero. Mas se o negócio é maior do que zero, ele tem que ser. A gente viu agora há pouco que entre o 0 e o 1 não tem nada, certo? E se entre o 0 e o 1 não tem nada, e você multiplicar os dois lados por algum valor, como por exemplo, sei lá, o valor que ele quis aqui, não, entre 0 e 1 não tem nada. Então, se o número é maior do que zero, um número qualquer é maior do que zero, você multiplica por qualquer coisa dos dois lados, você obtém que número vezes coisa que você multiplicou é maior do que coisa. Essa é a ideia que está por trás aqui, desse pequeno, que ele saiu fez esse parênteses aqui para voltar na demonstração. Então, se esse daqui é maior do que zero, certamente, pelo resultado anterior, ele tem que ser maior ou igual do que D. Só que você fez os dois, tanto esse quanto esse. Então, você aplica o mesmo raciocínio para os dois, você fica com D é menor ou igual a D' e, ao mesmo tempo, D' é menor ou igual a D. E o único jeito de ser D menor ou igual a D' e, ao mesmo tempo, D' menor ou igual a D é se os dois forem iguais. Percebe? Essa que é a lógica do negócio. Você supõe que existe dois e mostra que, como esse aqui é maior do que zero e esse aqui... como esse aqui é maior do que zero, esse aqui é múltiplo do outro, não pode ser zero, então ele tem que ser maior do que zero, você percebe que... E a gente acabou de mostrar que o que está desse lado é sempre maior do que está desse lado, esse daqui é maior do que esse, o D é maior do que D' em uma das opções, nessa opção aqui. Você está vendo o mouse andando? Não. Eu estou falando aqui e estou mexendo a setinha. Você vê o mouse mexendo? Câmbio. Vejo sim, professor. Então, nesse caso aqui, se esse que eu estou mexendo aqui é verdadeiro, então o D é maior ou igual a D'. Mas se esse aqui também é verdadeiro ao mesmo tempo, D' é maior do que D. Isso é maior ou igual a D. Isso só pode ser verdade ao mesmo tempo se os dois forem iguais. Então, é assim que você acabou de mostrar que o MDC é único. Não é bonito? É uma sucessão de coisas triviais montadas de uma forma não trivial para dar o que você quer. Cada afirmaçãozinha dessa é uma bobeirinha, mas quando você põe elas todas juntas, elas... D' divide D, segue. Bom, tá. Isso aqui acho que... Aí vem o caso do igual a zero. É um caso mais bobinho, né? Que se D for igual a zero, você está dizendo o quê? Que D'... Que D... Não, que vem... Nesse caso aqui, ó. D' divide D. D' divide D é a mesma coisa que dizer que D é algum múltiplo de D'. Certo? Mas se você está falando que D é igual a zero, zero é igual a algum múltiplo de D'. O único jeito disso ser verdade sempre é se o D' for zero. Isso aqui implica que D' é zero. Ou seja, se D é igual a zero, D' é igual a zero, que é igual a zero, portanto os dois são iguais. Entendeu? Esses dois casos são diferentes, mas eles acabam com todas as possibilidades. Então, isso finaliza a demonstração de que o MDC é único. Porque se tivesse um outro D', ele seria o mesmo. Tá bom? Se não tiver nenhuma observação aqui... sim. Tá. Então, eu vou em frente. Isso aqui também achei interessante para discutir com você. A questão do sempre existe ficou para outro dia, né? Quer dizer, para outro dia não, para outro vídeo, mas eu quero discutir daqui a pouco, porque essa daí é um pouquinho mais legal. E uma coisa que ele fala aqui, que é muito interessante, que eu quero ressaltar com vocês, é você provar que
se existir dois, eles são o mesmo, ou seja, que só existe um, não é a mesma coisa que provar que existe. Ou seja, você pode acreditar na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sem precisar provar que existe, entendeu? São coisas diferentes. Provar que existe é uma coisa, e provar que se existir são o mesmo é outra coisa. Eu não sei qual dos dois é mais difícil, mas faz sentido ou não, do ponto de vista lógico? Isso aqui eu achei bem interessante que ele enfatizou, eu queria também deixar claro isso. Não é uma coisa só para MDC, é uma coisa de matemática de modo geral. Aí tem essas propriedadezinhas sem graça, isso aqui é legalzinho porque a gente acaba usando no final, né? Que o MDC de 0 e A é A mesmo. A gente acaba usando na hora que for fazer os algoritmos. Que o MDC, se der 0, então os dois têm que ser 0. E aí, aqui vem a questão que ele falou, né? Que eu falei, mas eu vou insistir. Você vê que o fato dele ser o maior dos divisores vem como uma consequência da definição, e não na definição. Isso é uma coisa que, esse tipo de situação acontece bastante, não só nesse exemplo que a gente está fazendo. De você ter uma propriedade. Tem que deixar bem claro, quando você está mexendo com esse tipo de coisa, seja em cálculo, seja em qualquer disciplina mais avançada que usa essas ideias, você tem que ter bem claro na cabeça o que é parte da definição e o que é uma propriedade decorrente da definição. E também tem que saber que existem formas diferentes, um conjunto diferentes você pode definir diferente um mesmo tipo de assunto. Por exemplo, quando eu dava álgebra booleana, existe um conjunto de axiomas que define uma álgebra booleana. Mas não é o conjunto minimal. Você